Olá pessoal, o nosso bate-papo de hoje, sem pauta, se o Dr. Júnior sair do celular, nós vamos tratar aqui de vários assuntos interessantes e o nosso convidado hoje é o Dr. João Evangelista de Vasconcelos. Ele é médico psiquiatra, tem várias formações aí e ele vai participar hoje aqui, não como médico psiquiatra, porque senão ele ia ficar o dia todo aqui atendendo esses três aqui, não é? Doutor João, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater um papo no programa Sem Pauta, mas como diz Miguel Shibani, com conteúdo. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui, trocar algumas ideias com vocês, colocar minhas opiniões a respeito dos assuntos que vierem à tona e sempre contribuir com conteúdo, como o Miguel colocou, que eu espero tê-lo. Com certeza. Com certeza. Gente, a primeira notícia que saiu ontem aí, que a Câmara aprova texto base de projeto que autoriza o ensino domiciliar, não é? A discussão, vejam bem, a Câmara aprovou, vai ainda votação para o Senado, pode ser que volte para a Câmara, não é que já é lei. Está em discussão no Congresso Nacional. Miguel Shibani, o que você me fala? Bom, Wagner, eu estava analisando, eu não entendi bem da finalidade do projeto. Eu acho que é um projeto sectário, devido à sociedade. Se fosse para atender pessoas que não podem se locomover até a escola, acho vantajoso. Se fosse para atender pessoas que moram em zonas de difícil acesso, como no Amazonas, acho válido. Só que para um aluno fazer a escola na casa, domiciliar, o pai tem que ter diploma de nível superior. Isso já segmenta. Já elimina muitas pessoas que poderiam fazer. E daí, doutor João, o que o senhor acha disso? Esse é um movimento que não é um movimento aqui do Brasil. Sim. Isso é uma pauta, mais uma pauta de costumes do governo Bolsonaro, seguindo a direita mundial. O homeschooling é um movimento mundial onde a direita faz a formação dos seus filhos com, muito provavelmente, uma visão sectária do mundo. E a vantagem de você ir para a escola, de você trocar ideias, socializar, estar com outros jovens, é exatamente aprender a conviver com a diferença. Uma criança que seja formada somente pela família é uma criança aleijada, é uma criança deficiente, porque o seu cérebro, ele vai ser, o seu desenvolvimento de personalidade vai ser deficiente. Ninguém pode ser formado somente para gostar do verde. A gente tem que gostar de todas as cores. E temos um outro ou pelo detalhe, menos né? Enxergar todas as cores. Porque quem é formado em homeschooling tem uma visão, volto a insistir, totalmente parcial do mundo. Do mundo, da ciência, da política, da história, da sociologia. E com certeza esse movimento da direita é para formar militantes da direita. E tem um outro detalhe, que os alunos nossos ainda, muitos que vão à escola, vão para comer também. Tem esse outro detalhe. Mas quem vai para comer não faz parte desse projeto, Wagner? Não, pode até não fazer parte desse projeto. Então vamos uma outra coisa, a pandemia. Pronto, a pandemia deixou bem claro aí que esses 2 anos de afastamento dos alunos de qualquer nível, quer primeiro, segundo, terceiro, graduação, pós-graduação, essa falta de socialização, nós que damos aula na graduação, temos a diferença. Certo, professor Júnior? O que o senhor fala? Não, perfeito, concordo plenamente com o que o senhor falou. E também concordo com o que o Dr. João comentou. Eu acho que mais do que o ensino do conteúdo, mais do que assimilar o conteúdo, é a interação com os demais, ou com os pontos de vista diferentes, com as ideias diferentes, é que faz o cidadão. O cidadão, ele não é feito exclusivamente por um ponto de vista, ele é fruto
de uma série de pontos de vista e aí se extrai a individualidade de cada um Mas de um nós. projeto de lei desse porte, é só por causa de... é político Não, só? eu ia falar isso. Eu acho que, pô, de novo, né? Tudo a gente tá politizando. Não, mas esse é. Não, mas tudo bem, vai. Mas não é, eu, por exemplo, eu tenho um pensamento centro-direita, o Miguel tem um pensamento centro-direita, mais direita ainda, o Júnior também, você mais para a esquerda. Mas eu concordo com o que ele falou. Esse pensamento... Eu concordo com o que ele falou. Mas eu esse concordo. pensamento, veja eu bem. não acho certo você educar seu filho em casa. Eu concordo com o que ele falou. Eu não acho que é tão político assim. Né? Não, eu não acho que eu tenha uma coloração política. Eu discordo nessa questão da política. Eu discordo desse viés político. Mas eu entendo que do ponto de vista social, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista humanista, é importante que a criança... O que eu coloquei... Está tendo um processo. Dentro da pandemia, Miguel, só um minutinho. Dentro da pandemia, os que foram pedindo para ficar mais em casa foram os que têm o viés mais de esquerda. Então, quer dizer, foram sim, pô, a viés de esquerda foi o que mais quis ficar em casa. Desculpe, a gente está falando sobre homeschooling. Não, é que ele falou da... Isso, a gente está falando... Mas É que ele falou da pandemia. Tá. Ele falou... Como o senhor falou, né? É um movimento da direita mundial. Não é qualquer direita, não é centro-direita, não são pessoas que acreditam na democracia. É um movimento da extrema-direita mundial. Ele não nasceu aqui no Brasil. Tá? Existe um movimento grande nos Estados Unidos, na Europa, exatamente desse perfil político. E é para a formação política dos jovens, para dar uma formação de uma visão unilateral. Mas aqui no Brasil eu não vejo. Assim. Mas esse movimento, ele é uma continuidade. Veja bem, o que você está falando de pandemia é outra coisa. Não, eu falei porque o Wagner Sim. citou a pandemia. E a pandemia deixou sequelas na socialização e na formação dos jovens, que nós ainda não temos a dimensão dessas sequelas. Mas essa solicitação do fique em casa foi muito mais esquerda do que direita. Isso não tem nada a ver de esquerda ou direita na pandemia. Isso tem a ver com acho ciência. Isso tem a ver com transmissibilidade de política. Não, nós não estamos falando de política. A gente está falando de política também. E a rigor, filosoficamente, a questão. Filosoficamente falando, tudo é política. Do ponto de vista filosófico, se nós falarmos de física quântica, estaremos falando de política. Se nós falarmos de matemática básica, estaremos falando de política. Juntou duas pessoas, isso é política. Filosoficamente falando, não estou falando de politicagem. Tá? E a política, filosoficamente falando, quando eu falo de que o movimento de homeschooling é um movimento político, é na verdadeira acepção do termo. Veja bem, eu não sou contra quem é de direita, quem é de centro-direita. Cada um tem a visão do mundo que quiser, tá certo? A grande questão é, esse grupo de homeschooling são grupos normalmente ligados à extrema-direita e ao nazifascismo. São pessoas que não são afeitas à democracia e não querem que seus filhos convivam com as diferenças. Além das diferenças políticas, de visão de mundo, também são pessoas homofóbicas, também são pessoas racistas, também são pessoas contra imigração, no caso da Europa, dos Estados Unidos. Então eu estou falando para você que essa lei que foi aprovada é cópia de um movimento mundial. Então, Agora, isso é política. Deixa eu Mas falar nós uma temos coisa. países socialistas, só um pouco, parênteses, vai. Sim. Nós temos países socialistas, como por exemplo Portugal. É um país socialista no qual eu até respeito o modelo que eles utilizam lá. Portugal tem o sistema do homeschooling. Deixa eu só... Então eu não posso, só discordando do seguinte, João. Eu não posso colocar esse movimento como um movimento idealizado com uma finalidade política. Senão tudo vai ser sobre esse viés. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais do ponto de vista sociológico, um fenômeno sociológico. Porque tudo vai ter um viés político. Tudo vai ter um viés político. Só que nós não podemos levar para esse lado. Senão eu polarizo a discussão e aí fica difícil. Tá, mas veja bem. A primeira coisa que eu preciso discordar. Portugal não é um país socialista. Ponto. Agora está na Constituição deles. Portugal é um país capitalista. Então mudando a Constituição, porque estava na É Constituição. um país capitalista que está sendo governado
atualmente para um governo de centro-esquerda. Centro-esquerda, não é nem um governo de esquerda, centro-esquerda. Então, Socialista não significa ser de esquerda. Pode ser de centro-esquerda. Socialista é uma coisa. Centro-esquerda mas e esquerda é outra. Eles são, sim, mais socialistas. Não, mas, Mas ô, Júnior, não, só que tem um negócio que eu Não, antes de algumas você falar, coisas. eu quero falar uma coisa. É. Aquele negócio, quando bate uma luz assim e vem no seu olho, chama réstia, não é? Lá em Itaguaí é? Aqui é réstia. Maré, não. Não, o que é aqui? Aqui eu não sei. Que é reflexo. É reflexo. Será que dava para pedir pro Miguel Shibano tirar esse relógio? Olha, isso é um espelho, gente. Olha aqui, ó. Na verdade. Tá batendo a luz aqui, vem aqui no meu olho, eu não tô conseguindo enxergar. Não, mas quando eu era peraí. criança falavam que pegava ar. Não, Pegava mas ar. Eu posso, Mas pra tirar precisa de 4 caras pra carregar. Também, o relógio. deve ter alguns. como eu falei para como psiquiatra agora, Sim. é um ditador, moderador, Sim. um empresário prepotente e um do povo. Reacionário. E o do povo tá aqui. Fala o homem do povo. É, mas eu vou falar, o burguesinho é você, que esse Viu? relógio é o mais caro. Ó. Esse Meu relógio custa simples, 3 mil o dólares dele esse relógio ali, ó. simples. Não, Você não, vê que nem esse- tem. Meu eu paguei Você vê 80 que esse reais. Big Ben aí, ó. Se há burguesia, ó, aqui, ó. ó. Dólar Aí, esse que relógio. esse treco aí? Marca, parabéns. Analisando a corrupção aqui. É um Bulova série ouro esse, cara. Esse projeto, uma parte do que você falou eu concordo. Eu acho que se fosse bom, não estaria dessa situação. Há um retrocesso. Porque a gente sempre brigou para incluir todo Exato. tipo de aluno na escola. Sim, sim. E aqui nós estamos excluindo. Exato, concordo. Essa parte só que eu vejo. Até sem polemizar. Simplificando é isso daí. Não é? É, o importante é socializar. Esse vai seria bom, Wagner. importante. Em um lugar, Importante um tipo de um desenvolvimento EAD onde não afetivo e tem emocional acesso. do jovem, da juventude. Tem alguns casos que eu acho que realmente, que nem o Miguel falou, às vezes a criança não tem como se locomover para a escola. Ontem até minha esposa comentou circo, né? Porque o pessoal de circo, eles não tem como ficar indo em escola, eles estão cada Nós vez tivemos mais alunos cidade. na faculdade que eram famílias de Então, circo. Era um problema pra eles. Eu acho que tem pontos, mas Irmãos Power. não não precisa é? ficar na política, tudo, né? Eu acho que, apesar de ter tudo, mas acho que o Adotar debate como aqui é, padrão, eu acho que serve como ou não exceção. serve, né? Como Só exceção, detalhe. acho que é até interessante. Como como a gente exceção, tá mas como discutindo- padrão. Como a gente está discutindo um projeto de lei, o assunto é eminentemente político. Sim, como foi falado aqui, é político, mas a essência, e vamos esquecer o projeto de lei, vamos tratar da essência. Eu tô preocupado não aqui é? com o negócio. A essência eu acho que aqui todo mundo concorda, que nós temos que valorizar a inclusão. E esse projeto vem contra isso daí. Perfeito. Ponto final, não tá ali. Agora, aproveitando aqui, um outro ponto aí, falando em política agora, né? Agora vai rachar coisa, hein? Não, agora vai. Agora vai. Porque agora o cara que tirava foto com ele, desfilava por aí, Isso. eu quero ver a posição dele agora. Isso, bandeirava pra ele, Bandeirava pra ele. Tem camiseta. É, chorou camiseta. quando ele perdeu. Exatamente. Então, Dorme na essa, camiseta dele. exatamente. Então, essa essa Manda, reflexão aqui é manda. direto Mete o reflexo para do você. relógio. Pra você, vai lá. Ó. Você tirou o relógio? Mandou? Presidentes do PSDB, MDB e Cidadania rifam Dória e escolhem Simone como candidata da terceira Como é que ele via. se sente, Wagner? Como você se sente? Vingado. Ué, mas até onde Porque você ele é levantou a traidor. bandeira dele? Não, ele me traiu. Você Não, não não, vai não, falar não. que você votou no Lula. Não vamos nem conversar esse assunto. Não, mas Você não, votou não. no Lula Não, e mas espera aí, doutrinou espera aí. seus filhos pra Se votar nós no Lula. pegarmos os Mas, jornais Zé. do passado aí, É. todo Não. lugar que ele ia, você estava atrás. Eu apoiei. Eu É. apoiei. Quem nunca errou? Ué, Não, você Ah. tá errado. Eu errei. Você apoiou quem agora, mas que errou também? Quem? Eu apoiei eu mesmo. Não. Eu apoiei também. Eu apoiei eu mesmo, eu ganhei. Quer dizer, dessa vez eu não errei. Certo? Viu? Não, mas foi um erro meu da minha parte, mas eu me sinto vingado mesmo, porque ele foi muito traidor. Com Quem todo planta, mundo. colhe. Com quem planta, colhe. Mas ainda isso não como está der decidido aquele oficialmente. ditado lá, Isso é uma posição dos presidentes dos partidos. sim, isso vai sim. ser levado agora para as executivas. Sim. Não se sabe ainda se vai Ah, mas- vingar Mas, essa- ô essa- Júnior, esse estão acordo. fazendo em cima de pesquisa de potencial. A Simone lá do TB, né? Ela não tem rejeição pelo Dória porque ela é desconhecida. Exato. Ela apareceu um pouquinho mais aí e falou uma besteira na É porque CPI. é mulher também, né? Não, falou uma bobagem na CPI. Tu não conhece ela. Mas o Dória é que ele conseguiu fazer um negócio que pouca gente faz. Ele separou o governante do homem. O governante ele não foi ruim, o governo do Dória.
O ruim é o político, o homem político. Eu discordo. Não foi de todo ruim. Não foi, Teve não. algumas coisas Agora, ele boas, como mas- político, ele foi traidor. Quem está perdendo é o político Dória e não o governador Dória. Mas como administrador, também acho que ele deixou muitas Você vezes. consegue fazer essa diferenciação, Miguel? Sim. Consegue? Eu Espera não aí. consigo Então, ver espera essa aí. diferenciação. Pessoal, no próximo bloco, o Miguel vai nos falar da diferenciação que ele consegue fazer do calcinha apertada para o governador do estado, que eu também não consigo. Eu não consigo ver isso.